Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está em busca de um novo hobby ou está tentando aí, pensando sobre se afastar do celular, se afastar das redes sociais, talvez entendendo e percebendo aí o quanto isso pode ser prejudicial. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos anos, eu acho que principalmente pós-pandemia, né, que foi um período que intensificou o nosso uso do digital, né, de um modo geral. E percebido, né, o quanto isso me afeta pessoalmente. Eu também leio sempre várias pesquisas, vários estudos que mostram um pouco sobre isso, né, o quanto a gente está viciado em redes sociais, o quanto isso afeta várias coisas na nossa vida. E tenho me preocupado com isso. Eu acho que muitos de nós, né? Se você tá aqui assistindo esse vídeo, provavelmente isso são coisas que estão passando pela sua cabeça também, você tem refletido sobre isso. Eu tenho visto muito esse movimento, né? Já vi vários outros conteúdos como esse aqui, né? De ideias de hobby, o que fazer fora das telas, de estratégias e dicas de como se afastar do celular. Eu mesma já fiz várias coisas, assim. O meu grande problema, assim, que eu acho que me causa muita ansiedade e me faz querer voltar pro celular o tempo todo é o Instagram. E eu já fiz várias coisas como deletar o aplicativo, limitar o tempo de uso, decidi que eu realmente não ia mais voltar ali a usar e, enfim, ficar um tempo afastada. Já passei um tempinho sem usar, mas acabo sempre voltando por vários motivos, mas eu também gosto, né? Eu gosto de estar no digital, de estar online. Eu gosto de acompanhar as pessoas pelo Instagram, eu gosto de postar pelo Instagram, eu gosto aqui do YouTube, enfim, eu gosto da internet, né? E eu não quero colocá-la nesse lugar de inimiga, não quero demonizá-la. Quero só tornar essa relação mais saudável, que é um grande desafio, né? Porque hoje as redes sociais são programadas para nos deixar viciados, para gerar ali aqueles estímulos rápidos que, enfim, vão fazer o nosso cérebro ficar muito satisfeito e a gente quer e fica naquela repetição, né? Então é difícil, a gente de fato precisa pensar ativamente sobre isso, né? Porque se você só, enfim, deixar passar, você vai ficar preso ali, né, nas redes sociais. Então, tenho pensado muito sobre isso e aí eu percebi que eu queria pensar mais em coisas para fazer além do uso do celular, do que ficar tentando limitar isso ou pensando nessas estratégias de vou deletar por um tempo, vou parar de usar, enfim, e acabar sendo mais difícil, né? Porque quando eu saio do celular, o que eu faço? Então eu acho que essa é a grande questão, pelo menos eu percebi que era um ponto importante, né, que é ter outras coisas para fazer. E às vezes ter várias coisas, ter várias atividades para se dedicar. E eu queria compartilhar com vocês algumas dessas coisas que eu tenho feito e que eu acho que podem ser interessantes. São hobbies, atividades, enfim, algumas coisas que podem gerar um estímulo satisfatório, mas talvez um estímulo que seja mais prolongado, seja menos imediato, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa buscar, é isso que o nosso cérebro precisa de fato. Então, vou compartilhar alguns desses hobbies aqui com vocês. Vou começar então com o que eu acho que, além de ser satisfatório, pode ser muito terapêutico, que é ter um diário para escrever, para despejar as coisas que estão na sua cabeça. Eu percebo que passar muito tempo nas redes sociais, principalmente no Instagram, no meu caso, me gera muita ansiedade, gera uma carga emocional e mental muito grande, né? Uma sobrecarga, na verdade. Então, enfim, fico com a cabeça cheia, me sinto mal às vezes. E às vezes eu demoro pra perceber que o problema é esse, que foi o ter ficado tanto tempo ali, as coisas que eu vi, as coisas que eu fiquei ruminando ali por ter acessado pelo Instagram. Outra coisa que eu já fiz também foi fazer essa limpa ali, né, das pessoas que eu acompanho, do que eu vejo. Enfim, e tudo isso ajuda também, mas me ajuda mais pensar o que eu vou fazer quando eu não estiver no celular. E ter um diário para escrever, e não precisa ser um diário, né, na ideia de escrever todos os dias, mas tem um caderninho aí para você escrever, para despejar pensamentos. Eu acho que pode ser super interessante. Eu já fiz vários dias aqui de anotações, e eu acho que o mais legal de pensar no diário é
Você não precisa escrever nada certo, você não precisa escrever nada aqui pensando que alguém vai ler isso aqui é só pra você. Então escreve o que tá passando pela sua cabeça, escreve o que você tá sentindo, escreve o que tá acontecendo. Às vezes isso ajuda a gente a tirar as coisas da cabeça, né? Ou colocar no papel ajuda a refletir e ajuda a acalmar também. Eu tenho feito bastante isso e eu comecei a fazer isso depois de ouvir sobre as páginas matinais, que é uma ideia que aparece no livro O Caminho do Artista, que a ideia da autora é justamente fazer esse despejo ali, né, por 3 páginas, então ela tem umas regrinhas ali, né, 3 páginas, você escreve o que você quiser ali, todos os dias, pela manhã, e eu comecei a fazer isso no meio da pandemia, e é um hábito que eu tenho mantido desde então, e aí às vezes não com grande constância, às vezes passo um tempo sem escrever, mas sempre que eu lembro, sempre que eu tô me sentindo muito ansiosa, essa é a primeira coisa que eu penso em fazer. Eu acho que isso aqui pode ser super legal pra virar um hábito aí, fazer parte da rotina, pode ser um momento gostoso aí pra se ter também, você pode tirar, e assim, não precisa ocupar muito tempo, né? Porque eu acho que de início a gente pode ficar com essa sensação também de que as coisas demoram muito, de que as coisas vão, enfim, precisar de um tempo muito grande para acontecer, mas às vezes são hobbies que você vai conseguir incluir ali ao longo do dia, em pequenas pausas, e se obrigar a fazer essas pausas, né? Quando você tem uma pausa, ao invés de pegar o celular para ficar olhando alguma coisa, pega um caderno e vai escrever, né? Vai contar ali pro papel o que tá acontecendo na sua cabeça. Você consegue fazer isso, às vezes, tirando uns 10, 15 minutinhos no dia, dá pra preencher 1, 2 páginas. Então, assim, é uma ótima forma aí de se acalmar, de despejar as coisas. Eu acho que pode ser um exercício legal. Pra quem gosta de fato de escrever, também pode ser um momento pra fazer isso, né? Se você gosta aí de escrever no sentido de escrever ficção, né? Uma escrita criativa, pode ser legal fazer isso também nesse momento. Então, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é a coisa que eu mais faço. É o meu hobby principal. Você já deve saber o que é, por conta dessa estante aqui atrás, que é a leitura. Então, acho que isso também é uma ótima coisa para se fazer quando você está afastado do celular. Mas eu sei que isso é uma atividade que pode, de fato, precisar de mais tempo. Eu sempre vejo as pessoas falando que não conseguem se concentrar em determinados momentos, que precisam criar todo um ambiente ali para conseguir se concentrar na leitura. E se esse é o seu caso, acho que vale se colocar em situações diferentes, né? Tentar de formas diferentes ali, se você tem interesse em ler, se você tem interesse em trazer isso para sua rotina, pegar livros mais fáceis e se colocar de fato nessas situações, porque assim, a gente acostuma, né? A gente fica com essa coisa, essa ideia de que não gosta de uma coisa, de que não sabe fazer alguma coisa e na verdade você só não tem aquela prática, né? Então assim, eu leio desde sempre tive a leitura como hábito na minha vida desde criança, então eu tô muito acostumada a ler. Então eu consigo, de fato, ler em ambientes barulhentos, eu consigo focar ali, me concentrar na leitura nesses momentos. Mas olha só, eu percebo que eu faço isso menos quando eu passo muito tempo no celular. Eu tenho mais dificuldade de me concentrar, isso é uma das coisas também que eu quero muito melhorar, que eu sinto que me prejudica muito quando eu passo muito tempo nas redes sociais, no celular, que é o foco. Eu sinto que eu não consigo focar nas coisas, tudo me dispersa muito rápido. Às vezes eu paro pra ler e do nada meu cérebro tá lá, pega o celular, e eu pego o celular e fico mexendo no celular ao invés de continuar a leitura. E às vezes eu faço isso várias vezes enquanto eu estou lendo. Então pode ser legal também pensar sobre isso, né? Deixe o celular afastado, não possibilite, né, esse acesso ali ao celular, seja durante a leitura, seja em qualquer um dos outros hobbies, porque a gente vai ceder, né, às vezes, a coisa mais fácil ali, você vai lembrar de uma coisa para pesquisar, enfim. Então, o ideal é deixar o celular afastado e acho que a leitura pode ser um ótimo exercício, uma ótima atividade aí para melhorar essa concentração, para melhorar esse foco, se isso é uma coisa que você tem sentido aí. Eu trouxe esse livro aqui só para exemplificar, que é uma das minhas leituras do momento. Também trouxe o Kindle, que, assim, é uma tela, né? Eu acho que algumas pessoas podem não ver isso aqui como uma forma de se afastar, mas eu acho que o Kindle é um equipamento que só serve para leitura, então você não vai conseguir fazer mais nada aqui. Então, acho que pode ser uma alternativa, principalmente se você precisa de uma coisa que seja mais fácil de carregar na bolsa, por exemplo, mais leve, ou que você gostaria de ter acesso a mais de um livro ao mesmo tempo, né? Porque, enfim, carregar livro por aí pode ser mais difícil. Então,
Se é o seu caso, né, de estar em ambientes diferentes, acho que pode ser legal pensar no Kindle como uma alternativa, porque isso não é um tablet, sabe? Você não consegue acessar outras coisas aqui, ele só funciona para leitura. Então, não tem como fazer nenhuma outra coisa aqui. Então essa é a minha outra dica, que eu acho que pode ser muito boa e muito positiva também. E se você quer dicas de livros para ler, acesse o canal. Se tem uma coisa que eu faço por aqui é dar dicas de leituras, então tem vários vídeos de listas. Tô sempre compartilhando também vlogs que eu mostro um pouco da minha rotina, então se você tem um pouco dessa dificuldade, né, de inserir isso na sua rotina, quer tornar isso um hábito, enfim, pode ser legal acompanhar a rotina pra ver o que eu faço aí, porque enfim, às vezes a gente se inspira e é assim que a gente consegue, de fato, colocar isso na nossa rotina. Tô dando uma olhadinha na minha colinha aqui pra não esquecer das outras coisas. Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi palavras cruzadas. Gente, eu comprei essa revistinha, né, de palavras cruzadas, já tem um tempinho que eu tô fazendo ela. Mas assim, tem sido muito bom isso aqui. É uma coisa que, primeiro, estimula a gente, né? Você precisa ficar pensando ali, mas é gostoso de responder, é gostoso de ficar ali teorizando, pensando as coisas. Se você tiver outras pessoas próximas também pra ficar perguntando as coisas e tentando adivinhar ali, também é muito gostoso de fazer como uma atividade com outras pessoas. E, enfim, tem sido uma ótima coisa aí pra fazer quando eu tô afastada do celular. E é uma coisa que você pode fazer de forma pausada, né? Você não precisa responder uma cruzadinha inteira, palavras cruzadas, cruzadinha é a mesma coisa? Enfim, responder as palavras cruzadas de uma vez só. Você pode ir ali responder algumas, né, em momentos que você tiver pausa, ao invés de pegar o celular e ficar ali rolando o feed do Instagram, para pra fazer isso aqui, que pode ser uma coisa gostosinha de fazer. Te tira ali de ficar olhando pra tela também, né, te deixa olhando pro papel. Eu tenho gostado bastante de fazer isso aqui. Eu quero comprar também depois uma revistinha de Sudoku, que era uma coisa que eu adorava fazer quando era criança. Então acho que pode ser uma coisa legal também, enfim. Uma coisa em papel pra se fazer, né? Tem várias outras revistinhas, assim, que não precisa ser palavra cruzada, né? Se você não gosta de palavra cruzada, mas tem várias outras. Essa aqui, por exemplo, já tem, né? Além das palavras cruzadas, tem uns outros exercícios, umas outras atividades. Caça-palavras, criptograma, problemas de lógica. Esses eu tenho pulado, eu vou confessar. Mas tem outras atividades aqui. Eu sei que tem outros livrinhos, outras revistinhas, assim, com enigmas, enfim, coisas que você precisa ficar descobrindo ali, que podem ser bem divertidas também de se fazer. Então, dá uma pesquisada aí, que pode ser uma ideia legal pra você colocar como hobby, uma coisa que pode ser super baratinha, né? Isso aqui você encontra em banca de jornal, eu realmente comprei em banca de jornal. Mas enfim, tem online também, não acho que isso aqui é uma coisa muito cara, então você consegue incluir isso na sua rotina. A outra dica que eu tenho também tá nessa mesma linha de estímulo aqui, que é estudar. E talvez essa não seja do agrado de muitas pessoas, mas eu amo estudar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim. Sempre fui a aluna ali dedicada, que gostava dos estudos. E hoje eu tenho feito isso de forma independente. Eu comprei, inclusive, esse caderno aqui da Cícero, que é um caderno organizador, né? Que você consegue tirar as páginas aqui, né? Movimentar elas. E organizei aqui o meu cronograma de estudos, as coisas que eu quero estudar. E aí coloquei coisas bem diferentes, aleatórias, né? Eu tava fazendo um curso sobre corrida, tava fazendo um curso sobre moda e tenho anotado as coisas aqui, assistindo às aulas, né? E aí assim, não me tira totalmente das telas, né? Porque alguns deles estão relacionados a esse estudo online ali, mas eu tenho tentado me concentrar para realmente tirar um momento. Só vou assistir a aula e ter um papel de apoio também, pra eu não me distrair com outra coisa. E fazer disso um momento ali de estudo, né? E aí eu montei esse cronograma com várias coisas diferentes pra estudar. Algumas eu já iniciei, outras não. Coloquei aqui idiomas, por exemplo. Então, quero voltar a estudar inglês, quero aprender espanhol. E aí eu posso fazer isso. Esses estudos podem ser, né, você mesmo se organizando aí, assistir um curso, ou pegar um livro pra estudar, né? Enfim, ter ali só o papel mesmo pra acompanhar. Ou fazer aulas, né? Enfim, você também pode fazer isso. E é legal buscar, às vezes, isso presencialmente, né? Se você tiver essa oportunidade, se você puder fazer isso, porque, enfim, te tira da tela, né? Não fazer uma coisa online. Eu, pelo menos, ando bem cansada de fazer as coisas só online. Tenho buscado cada vez mais esses espaços
fazer as coisas presencialmente, né? Uma delas que eu comecei, inclusive, é participar de clubes de leitura presencial. Outra dica que pode ser legal para quem quer inserir o livro, né, a leitura aí no dia a dia, porque você faz esse encontro ali com pessoas para conversar sobre a leitura e às vezes te incentiva, te estimula, enfim. Eu acho que os estudos também podem ser uma ótima alternativa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre como eu organizei essa parte aqui e tenho pensado cada vez mais em dedicar um momento do meu dia a essa atividade, né, aos estudos, que é uma coisa que eu tenho feito por conta própria, então assim, não é uma obrigação, né, eu não tô fazendo faculdade nem nada do tipo, então eu faço ali de uma forma mais solta, estudando o que de fato me interessa, né, porque é isso, na escola, na faculdade, a gente tem que estudar, seguir ali as disciplinas obrigatórias, né, acho que na faculdade a gente faz mais do que a gente gosta, mas ainda assim tem aquelas obrigações ali, né. Mas enfim, é diferente, né? Quando você realmente vai atrás de uma coisa ali. E eu acho que esses estudos podem ser coisas que te interessam, mas também podem ser coisas, habilidades aí que você precisa desenvolver e aprender da sua profissão, né? Enfim, às vezes dedicar o tempo pra isso também pode ser legal. Enfim, acho que estudo pode ser uma coisa legal aí pra você substituir o uso do celular e das redes sociais. Daí o próximo que eu trouxe aqui é aprender um instrumento musical. Eu trouxe esse porque eu estava, de fato, aprendendo a tocar violão, que ele tá ali no cantinho, acho que não tá dando pra vocês verem, mas parei porque as cordas do violão estouraram, de ficar no sol, e a gente não arrumou até hoje. O Rafa mesmo quem tava me ensinando, mostrando algumas coisinhas, eu tava fazendo alguns exercícios diariamente, mas enfim, estragou e a gente não parou pra arrumar ainda, então eu preciso fazer isso. Mas eu também lembrei que eu tenho um instrumento aqui que eu comprei há um tempo e, gente, nunca me dediquei a ele, que é um assalato. Não sei se vocês conhecem, se já viram, mas é essas bolinhas aqui que eu comprei uma vez que eu participei, eu fiz isso, trabalhei, na verdade, num evento que teve uma apresentação que era com esses negocinhos aqui. E eu achei sensacional. Eu falei, meu Deus, eu quero aprender. E no dia, a moça que fez a apresentação tava vendendo, de fato, né, esse instrumento. Aí eu comprei super empolgada, falei, vou aprender. E não aprendi. E eu lembrei disso hoje, quando eu sentei pra fazer esse vídeo, porque eu queria falar do violão. E eu falei, nossa, isso aqui está perdido no meu guarda-roupa, eu preciso voltar a usar. E assim, ele tem esse barulhinho assim, né, mas ele é de... Eu não consigo, né, gente? Eu não aprendi ainda, mas você solta a bolinha e faz uns barulhinhos, é muito gostoso, gente, muito gostoso esse instrumento. Eu quero muito aprender. E eu fui pegar esse saquinho pra pegar ele de volta e achei aqui um papelzinho que tá completamente destruído, coitado, mas de um curso pra se fazer. Que depois eu quero olhar, tem um QR Code aqui, fala que tem aulas gravadas, explicações com imagens em slow motion para não perder os detalhes. Enfim, vou dar uma olhada porque talvez seja uma coisa que eu possa fazer a partir de agora, porque eu acho que, aí de novo, é o tipo de coisa que vai exigir o celular, porque eu vou precisar assistir as aulas, mas é o tipo de coisa que precisa de prática, né? Então eu posso fazer isso ao longo do dia, de acordo com os exercícios que tiver ali. Enfim, então fica a dica para você procurar aí um instrumento que te interesse. Pode ser que você já tenha alguma coisa em casa, pode ser que você conheça na sua região algum lugar que dê aula de alguma coisa que você se interessa. Eu acho que isso exige aí, pode exigir, né, um investimento, então talvez não seja um hobby tão fácil, né, dependendo aí da sua situação, mas pode ser uma coisa legal para se pensar. Então fica aqui a sugestão. Daí o próximo é jogar xadrez, que é outra coisa que também tenho feito aqui em casa, eu e o Rafa. Nós temos esse tabuleiro aqui, que era da minha irmã, inclusive, a gente achou na casa da minha mãe. Eu falei, vamos levar. E ele é uma caixinha, né? Você abre aqui dentro tem as pecinhas. Deixa eu ver, tá fazendo muito barulho. Daí tem as pecinhas, e aí tem as pecinhas pra jogar xadrez, tem pecinha pra jogar dama. E esse é outro jogo que tem aqui por dentro, que eu esqueci como é que chama, porque esse eu nunca joguei. Mas enfim, é uma outra atividade que eu também tenho achado muito gostosa de fazer. Não sei jogar xadrez, não sou boa nisso. Foi o Rafa mesmo quem me lembrou as regras, porque assim, eu já aprendi quando eu era mais nova, porque meu pai me ensinou, mas assim, nunca pratiquei tanto, nunca joguei tanto, mas de vez em quando a gente para pra jogar, eu sempre perco. Mas eu acho muito legal ter que pensar tudo ali, enfim, o xadrez é uma coisa que exige muita concentração, né, o pensar muita coisa ali.
E, enfim, pode ser uma atividade legal pra se distrair se você tem companhia aí pra fazer isso. Mas vale outros jogos também, né? Eu trouxe aqui o xadrez, mas eu acho que tem vários jogos de tabuleiro que podem ser legais aí de trazer pra rotina, que pode fazer em diferentes momentos, enfim. Então fica a dica aqui de colocar um jogo aí na sua rotina. A outra dica que eu trouxe é cozinhar. Não sei se é uma coisa que você gosta, mas eu gosto de cozinhar e eu tenho gostado de pensar em coisinhas, receitas diferentes pra fazer que fujam do dia a dia, assim, sabe? Da coisa que você faz ali diariamente. Então, sei lá, nos últimos meses eu aprendi a fazer café gelado. Que eu sempre quis aprender, uma coisa super básica, super simples, e tirei um tempinho ali pra poder fazer, pra poder experimentar, e testei várias receitas diferentes, com ingredientes diferentes, e foi bem legal. Agora eu tô com muita vontade de aprender a fazer bolo, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca fiz um bolo, e eu tô querendo aprender a fazer bolo. Eu tô com os ingredientes aqui, quero testar depois, fazer isso. Eu só gosto de receita simples, né? Não sou a pessoa que cozinha e quer fazer coisas muito elaboradas. Pode ser que você seja essa pessoa e vale pensar nessas receitas diferentes. Mas tenho tentado pensar e fazer essas outras coisinhas assim, até pra tornar esses momentos de comer mais gostosos, assim, realmente ter esse foco. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe sempre faz, que é montar a mesa todas as vezes que a gente faz a refeição. Então minha mãe organiza as coisas ali, todas as vezes que a gente vai lá, e aí eu sei que mesmo no dia a dia tá só ela e meu pai ali, ela organiza a mesa do café da tarde, ela coloca as coisinhas bonitinhas ali na mesa, e eu tenho tentado fazer isso também, até pra ter esse momento, às vezes, de foco ali, na hora que eu tô comendo, pra não ficar com o celular junto. Então eu tento sentar ali pra comer e, sei lá, vou ler um livro junto ou vou fazer outra coisa. Às vezes eu tô no celular, é óbvio que em vários momentos eu estou de fato no celular, mas eu tento pensar nesses momentos, assim, em transformar esses momentos, né, em momentos de pausa, às vezes momentos de solidão também, principalmente quando eu tô comendo sozinha, pra só ficar sozinha, só eu e meus pensamentos, sabe? Sem ficar nessa ânsia de fazer alguma coisa, de ter um estímulo ali, né? Que eu acho que muitas vezes a nossa vontade de estar no celular, de estar nas redes sociais, essa dificuldade de ficar sozinho, né? De lidar com a nossa própria companhia. Então, eu acho que isso é uma coisa, um exercício legal de se fazer também. Enfim, fui falando sobre isso, mas a ideia era pensar nessa questão da cozinha, né? De fazer receitas diferentes. Podem ser receitas simples, receitas mais elaboradas, pode ser só pra você, pode ser junto com outras pessoas também. Eu acho que são atividades e hobbies que podem ser compartilhados, né? Então, se você quer fazer isso com seu parceiro, com sua parceira, com seus irmãos, com amigos também, né? Enfim, eu acho que dá pra buscar fazer essas atividades com outras pessoas, que às vezes também geram um estímulo diferente e te ajuda ali a manter isso, né? E para finalizar, a última dica que eu tenho é fazer uma atividade física, que eu acho que é outra coisa que estamos todos pensando muito, né? Eu pelo menos tenho essa sensação. Eu não sei se é porque eu tô numa idade em que as pessoas estão falando mais sobre isso, pensando mais sobre isso, mas eu sinto que o discurso sobre atividade física tem mudado bastante. Tenho visto muito esse foco nesse cuidado com a saúde mental e também nesse cuidado a longo prazo, né? Em pensar não na atividade física como uma coisa de virar atleta, né? E fazer uma coisa ali muito elaborada, mas pensar que isso vai te ajudar a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais saudável no futuro, né? Então eu gosto muito dessa ideia. Pra mim é uma motivação muito boa, assim, porque, enfim, não tenho essa vontade de performar. Eu acho que essa é a grande questão. Tão grande assim, né, de ficar comparando com outras coisas, que eu acho que isso acaba gerando uma ansiedade também. Mas o pensar nisso, o pensar que eu tô fazendo agora, vou ficar feliz lá no futuro de ter feito isso, me ajuda muito, me motiva bastante. E eu acho que atividade física pode ser várias coisas, né? Aí uma outra questão também, né? Às vezes tem muito esse discurso, tem que fazer tal coisa, tem que fazer academia, tem que fazer isso. E eu acho que assim, o legal é a gente fazer alguma coisa. Eu acho que o importante é fazer, é se movimentar. E aí movimentar o corpo te ajuda mentalmente também. Eu realmente percebo essa mudança na minha vida, assim, quando eu faço atividade física, quando eu paro pra correr ou pra fazer alguma outra coisa, eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais calma, menos ansiosa.
Isso não necessariamente é uma coisa imediata ali, às vezes se eu saio pra correr no início do dia, faço uma atividade mais tranquila ali, às vezes eu passo o dia mais disposta, mas às vezes não, às vezes eu fico com muita preguiça depois também, enfim, só quero dormir, que às vezes cansa. Mas essa disposição vem ao longo dos dias, assim, eu percebo que a minha rotina muda, a minha vida muda quando eu tenho atividade física frequente ali nos meus dias. Então, faça alguma coisa, tenta fazer alguma coisa que te agrade, né? Eu acho que você pode fazer em casa mesmo, se você quiser. Então, dá pra fazer, sei lá, aulas de yoga, dá pra... E aí, de novo, com a tela, né? Mas tenta transformar isso num momento de foco ali pra você. Fazendo essas atividades, assistindo coisas no YouTube, mas dá pra ir pra algum lugar também, simplesmente correr. Eu acho que correr é a coisa mais fácil, mais acessível, porque você só precisa de um tênis e sai pra correr, sabe? Dá pra correr na rua, em qualquer ambiente, né? Alguns vão ser mais difíceis que outros, mas enfim, pode ser uma atividade legal, pode ser só caminhar também, você não precisa ser a pessoa da corrida, pode ser uma caminhada, às vezes caminhar ouvindo música, por exemplo, né, pra te ajudar a ter uma coisa diferente ali, ou só caminhar ouvindo a vida, a natureza, mas depende, né? Porque se você tiver acesso de fato a um ambiente com natureza, pode ser legal. Mas se o seu ouvir o mundo significa ouvir trânsito, pode ser ruim e às vezes a música pode ser legal. Mas enfim, eu falo da corrida porque é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu acho que tem várias outras atividades que dá pra tentar. Algumas vão ser mais difíceis, né? E aí, de novo, considerando aqui que pode exigir um investimento, enfim. Então pode ser legal procurar uma coisa que seja acessível pra você, que faça sentido pra você. E se você tiver a oportunidade de fazer outras coisas, procura outras atividades. Às vezes fazer uma atividade em grupo, jogar vôlei, jogar futebol, natação. Eu fiz natação por um tempo e eu adorei. Sei lá, fazer uma aula de tênis. Faça aula experimental das coisas, faça uma aula de pilates. Vai fazendo aula experimental de outras atividades, assim, mesmo que você não vá fazer de fato, só pra você sentir ali se isso é uma coisa que você gosta. Acho que hoje tem muitas coisas diferentes que dá pra incluir aí na rotina, e aí não precisa ser uma coisa super regrada de, nossa, preciso fazer atividade física tantas vezes na semana. Começa com o que faz sentido, começa testando, começa tentando descobrir o que te agrada de verdade, porque eu vejo que muita gente tem muito essa questão de, tipo, eu odeio isso, odeio aquilo, e enfim, tenta descobrir o que te agrada então, né, o que pode ser interessante você incluir na sua rotina, porque assim, movimentar o corpo é importante, né? E vai te ajudar aí mentalmente também, e pode ser uma atividade, pode ser uma coisa, um hobby aí legal pra você substituir aí o uso do celular e se afastar um pouco das redes sociais. E é isso, são essas as minhas dicas, são essas as coisas que eu faço no meu dia, que eu tento incluir na minha rotina aí com uma certa frequência, e que tem me ajudado a sair do celular. E é isso, são coisas diferentes, né? Então eu consigo ter diferentes estímulos para pensar nos momentos em que eu me sinto com vontade de mexer no celular, né? Então assim, se eu tenho pouco tempo, eu posso pensar nas coisas que são mais rapidinhas de fazer. Se eu tenho mais tempo, né, ao invés de ficar sentada no sofá, rolando a tela do meu celular, vou sair para fazer uma atividade física, vou marcar um tempo para poder estudar, enfim, vou fazer alguma coisa diferente numa dessas atividades aqui. Então fica aqui a sugestão para que você faça o mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta aqui embaixo qual que é o hobby que você tem aí na sua rotina que te ajuda a se afastar do celular. Qual desses hobbies que eu comentei aqui que você vai tentar incluir no seu dia. Vou adorar saber pra gente continuar esse papo por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida aqui, que ele ajuda, isso me ajuda, né, a fazer com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. O YouTube entende que você gostou, então que outras pessoas também podem gostar. E aí ele mostra para mais pessoas. E se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito e quer acompanhar aí mais dicas de livros e literatura, que é o foco do meu canal por aqui. Quis trazer esse conteúdo porque é uma coisa que tá bastante na minha cabeça e eu acho que se conecta bem aí também com o que eu tenho mostrado nos vlogs por aqui. Então se você acompanha, acho que muitas das coisas aqui vão fazer sentido com o que você já assistiu por aí. E é isso. De novo, espero que você tenha gostado. E quem sabe te vejo nos próximos conteúdos.